Boa tarde. O Fala Sério de hoje, 1º de setembro de 2009, vai falar de uma questão muito importante para empregados, empregadores e para instituições. Vamos falar sobre a questão tributária. Está na ordem do dia por uma razão muito simples. Aquela confusão entre a dona Dilma e a dona Lina criou uma suspeição sobre a Receita Federal. Mas nós não vamos falar sobre suspeição, vamos falar sobre coisas concretas, o que atinge o seu bolso e o bolso da sua empresa. O nosso entrevistado de hoje é o advogado Décio Ambrosio, que é tributarista e fundador, presidente da Associação Nacional de Defesa dos Credores da União, dos Estados e Municípios, a DECRED. E, como tributarista, ele sabe que o custo do Brasil é muito desfavorável a quem queira investir nesse país. Décio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Em matéria de tributação, o Brasil é um país justo ou injusto? Muito injusto. Muito injusto porque nós temos uma alta carga tributária e nós não temos contrapartida nenhuma do governo, né? Tanto da União como dos estados e municípios. Nós temos uma carga tributária elevadíssima e temos um serviço social péssimo, né? Quer dizer, para a empresa e consumidor, pagar imposto no Brasil é um ato insano. Insano. Paga-se imposto, os resultados em E- políticas públicas são pífios. E não se tem retorno nenhum. Nenhum. A pessoa que quiser ter uma boa escola tem que pagar, quiser uma boa saúde tem que pagar, né? Então, e normalmente quem mais paga imposto é o que mais tem que pagar a escola, mais tem que pagar a saúde, né? Tem que ter um plano de saúde. E até a classe média também, né? Porque quem só usa o serviço público, as classes mais baixas que tem, que também paga muito imposto, porque está em o feijão, quando você vai comprar uma série de produtos básicos, você tem imposto embutido. Conta de energia, né? Que é um serviço essencial e que fere, inclusive, o princípio da essencialidade. Esse princípio é importante. Explica esse princípio, que é Esse fundamental. princípio da essencialidade é pagar o imposto normal, né? O imposto de 18% aqui no estado de São Paulo, outros estados são 9%. Então, Por que é essa discrepância entre 9, 12 é porque e para 18? você criar alguns incentivos fiscais para você desenvolver setores pobres, né? O que eu acho totalmente justo. Então, para você desenvolvimento, então você cria alguns incentivos fiscais para a indústria se instalar lá e pagar menos imposto para gerar emprego, gerar renda. Então, esse até que é um procedimento justo dentro da nossa política tributária, né? O que é injusto é a carga tributária. Um pito nos bancos particulares, porque ele diz que abaixou o juro e o princípio que vale para o banco vale para o imposto também. E isso ninguém falou para tanto. Não, isso é uma verdade. Aliás, eu tenho isso no artigo meu, que é o Custo Brasil, né? Você publicou esse artigo no DCI, está publicado em vários, inclusive na Web Artigos. Na Web Artigos. Eu tenho esse artigo Custo Brasil, tem o artigo os dois na Web Artigos, Então né? é www.webartigos.com. Isso dá de você reduzir o tributo, você vai arrecadar mais. Isso é uma lógica. De negócio, não de quem entende de administração. Exatamente. Por exemplo, eu fui sou empresário há 42 anos e fui 23 anos empresário do ramo de tintas e material de construção e eu abaixava o preço e vendia mais. Porque você ganhava no giro, né? Você gira mais vezes, entendeu? Quando você abaixa o preço, você acaba girando mais. Então você veja bem, por exemplo, o Japão. O Japão arrecada quase 10 vezes mais do que nós, né? Com uma população menor que a nossa, né? Então, nós, por exemplo, se abaixarmos os impostos, vamos arrecadar mais, como o Banco do Brasil arrecadou mais abaixando o juro, com certeza. O corporativismo da Receita Federal acabou graçando em vários sindicatos, vários grupelhos, etc. Uma visão um pouco mais ampla sobre a questão? Nós temos que
veja bem, o contribuinte é um cliente. Se ele for bem atendido, vai aumentar a arrecadação. Então, quando você vai, por exemplo, numa repartição pública e fica lá 3 horas, é uma burrice muito grande do funcionário, porque se melhorar, inclusive, o imposto, né? Por exemplo, então, por exemplo, tem lá assim, vaga reservada para o delegado, para o investigador, menos para o contribuinte, que é o cliente. Tinha loja, eu estacionava meu carro bem longe do estacionamento, deixava o estacionamento do meu cliente. Gerar mais, poder melhorar até o salário da própria Receita. Mas agora, você acha que da sua situação de cliente? Não tem. Tanto é que, por exemplo, no banco, por exemplo, eu nunca dei um presente para um gerente de banco. Eu chegava no Natal, eu pedia, falava, você não vai dar brinde para o cliente? Mas aqui no Brasil, a pessoa chega no Natal e dá brinde para o cliente do banco. Porque ele acha que o cliente do banco prestou dinheiro para ele e fez um favor, porque na realidade o banco vende dinheiro. Sim. Como eu vendia tinta, o outro vende arroz, o outro vende feijão. Ele vende dinheiro, ele compra um, vende a 12, com juros de 1.200%, mas eu trabalhava com juros de 3%. O banco trabalha e as pessoas acham que ele está fazendo algum favor, porque ele te paga 1 na captação, depois te cobra 12 no cheque de lucro, ainda você tem que dar presente para o gerente. Isso é um absurdo, o brasileiro não tem essa... O internauta permanente manda a seguinte pergunta: para a classe média alta, a que mais paga impostos, como mencionou o advogado, a principal contrapartida que poderia ter sido o governo na área da segurança, já que não usam escolas públicas, não usam serviço de medicina estatal, não usam o transporte público, enfim, são maiores contribuintes que menos seria a segurança, que está na situação em que sabemos, ou seja, só pagamos mesmo. A classe média alta tem que ter uma segurança particular hoje, né? Então, veja bem, nós questão do corporativismo, né? Esse corporativismo. E a Receita Federal, por incrível que pareça, o governo do PT ainda não conseguiu dominar. Não, né? Porque a base do PT primeiro era metalúrgica, depois passou a ser... E essa base de servidor público ingessa o governo. Você veja bem, por exemplo, o próprio... E eles não conseguiram, por exemplo, ainda dominar a Receita. Afastaram o Rachid, né? Justamente para ver se colocavam o pessoal dele. O que eles tinham intenção de fazer. Então, por exemplo, o Luiz Marinho, por exemplo, que foi ministro da Previdência e foi candidato a prefeito de São Bernardo, e eles, por exemplo, eles queriam fazer um novo parcelamento, né, um novo programa de tipo refis que nem está saindo agora, em que eles dessem uma anistia completa, né, porque na realidade com essa alta carga tributária as pessoas não conseguem pagar e a Receita era contra, quer dizer, a Receita não faz o que o governo quer, mas sim o que ela quer. Por isso que eles puseram a Lina lá. A Lina vem de uma origem de sindicatos, né, que é ligado ao PT, mas eles tiveram problema com a Lina também, porque a Lina também você tem problema com o segundo, terceiro escalão, né? Então é meio complicado. A administração pública, até hoje, por exemplo, a Polícia Federal de São Paulo não conseguiu dominar. A Polícia Federal de São Paulo hoje ainda é PSDB. Tanto é que prenderam lá os aloprados, né? Porque se a Polícia Federal fosse deles, não ia prender eles mesmo. Então você vê que eles não conseguem dominar a máquina. A máquina é muito difícil, apesar de eles estarem lá já há 7 anos, para você dominar toda a máquina é muito complicado, porque a máquina ela tem várias correntes, ramificações, várias tendências, vários partidos, e cada um que entra lá põe o pessoal dele, e isso fica difícil você dominar a máquina. Então a máquina é muito complicada de ser dominada. O Mena Barreto continua colocando uma outra coisa. O doutor concorda com a afirmação de que o brasileiro é um consumidor burro? Muito burro.
Muito burro porque, além de ele não pesquisa, principalmente as classes mais pobres, por incrível que pareça. Aliás, eu tenho até um ditado que diz que o rico compra bem e paga mal, e o pobre compra mal e paga bem. Porque ele, na realidade, ele não pesquisa, ele não vai... Ele também não tem nem condição, porque às vezes ele tem que comprar ali no mercadinho do lado dele, mas o consumidor brasileiro ainda é muito burro. Agora que ele está tomando uma consciência com esse Código de Defesa do Consumidor, que é relativamente novo, né? Ele está começando a tomar uma consciência dos seus direitos. Mas, realmente, por exemplo, em alguns casos, que nem no banco que eu falei, ele ainda não tem essa consciência. Ele continua o Mina Barreto, ou seja, deixa de pedir a nota fiscal, portanto é cúmplice na sonegação, mas não obtém a contrapartida, porque não pede ao comerciante um abatimento no preço do produto proporcional ao imposto que não está sendo recolhido. Essa questão da sonegação fiscal é uma questão muito delicada, porque, veja bem, inclusive hoje é crime, né? Eles prendem a pessoa que que sonega, eu acho que é uma burrice, que você está prendendo o escravo que está te produzindo, você devia dar uma pena pecuniária, mas é a questão que a própria alta carga tributária, em alguns setores, obriga a pessoa a sonegar. Por exemplo, você veja bem, o camelô que está lá na 25 de março, ele é totalmente tolerado pelo Estado, tanto é que está lá. Né? Ele não paga imposto nenhum, ele não paga contador, ele não paga nada, ele às vezes compra mercadoria roubada, mercadoria pirateada, e o coitado que está dentro da loja, na mesma 25 de março, tem que pagar imposto, tem que pagar isso, então ele tem que concorrer, é uma concorrência totalmente desleal. O dia que todos pagarem imposto, veja bem, nós vamos ter os mais preparados, vão se destacar. Hoje, quem se destaca é o mais bandido. Quem for mais bandido, que tiver menos medo, né? Não é o mais bandido mesmo, quer dizer, aquele cara que vai lá, compra carga roubada, o camarada que compra pirateado, não tem medo de ir preso, esse camarada ele vai enriquecer. E o outro, aquele que for mais tradicional, que vai lá pagar todos os impostos, vai quebrar. Porque como que ele vai concorrer com esse que não paga nada? E ele tem uma carga tributária de 37%. Por exemplo, veja bem, se a carga tributária fosse 10%, para você sonegar, para você ganhar 100%, você tinha que sonegar 10 operações. Hoje, como é 37%, você só sonega 3 operações, você ganha 100%. Então, quanto maior a carga tributária, mais compensador é você sonegar. O dia que a carga tributária diminuir, além de arrecadar mais, vai diminuir a sonegação, porque o risco aumenta. Vamos ver um pronunciamento do deputado Otávio Leite, propondo um novo sistema tributário. Vamos lá. Sobre essa questão da reforma tributária, sabemos que o modelo tributário